Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Antônio Júnior e este é o Jogo da Bíblia, uma forma divertida para você aprender mais da Palavra de Deus e testar os seus conhecimentos. E como funciona? Cada pergunta tem a sua pontuação que varia de acordo com o seu nível de dificuldade, que é fácil, médio e difícil. E ao final terá a última pergunta que valerá mais pontos. Então faça o seguinte, pega um papel e uma caneta para você ir anotando à medida em que você for acertando. E no final você vai saber o resultado, tá certo? Se você gostou dessa ideia, já deixa o seu like, compartilhe com seus amigos para participarem também e se inscreva aqui no meu canal para você receber os próximos vídeos, tá certo? E não se esqueça, ative também o sininho para você receber as notificações, tá bom? Então vamos lá, que comecem os jogos! Vamos à primeira pergunta desta rodada do Jogo da Bíblia, valendo 10 pontos. Qual instrumento Davi gostava de tocar? A primeira opção diz que ele gostava de tocar tambor. A segunda opção, harpa. A terceira opção, flauta. E a quarta opção, violão. Tempo na tela. E a resposta certa é harpa. Davi era tão bom com a sua harpa que antes dele ser anunciado como futuro rei de Israel, ele foi contratado por Saul para tocar para ele sempre que o rei era atormentado por espíritos malignos. Vamos ver o que a Bíblia diz. Sempre que o espírito mandado por Deus se apoderava de Saul, Davi apanhava sua harpa e tocava. Então Saul sentia alívio e melhorava, e o espírito maligno o deixava. E agora vamos para a segunda pergunta, ainda valendo 10 pontos. Preste atenção. Qual destes personagens bíblicos era familiar de Jesus? A primeira opção diz que era Pedro. A segunda opção, Paulo. Terceira opção, Maria Madalena. E a quarta opção, João Batista. Tempo na tela. E a resposta certa é João Batista. Em Lucas capítulo 1, a Bíblia diz que o anjo Gabriel, ao avisar a Virgem Maria de que ela daria à luz ao Filho de Deus, disse a ela que a sua prima, Isabel, que já tinha uma idade avançada, também daria à luz ao menino. Essa criança era João Batista. E agora vamos para a última pergunta, valendo 10 pontos. Quais homens do Antigo Testamento apareceram ao lado de Jesus no Monte da Transfiguração? A primeira opção diz que foi Enoque e Elias. A segunda opção, Elias e Moisés. A terceira opção, Abraão e Isaque. E a quarta opção, Caim e Abel. Valendo! E a resposta certa é Elias e Moisés. Leia comigo o que a Bíblia diz em Mateus capítulo 17. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento, apareceram diante deles Moisés e Elias, conversando com Jesus. E agora nós vamos para a segunda rodada do Jogo da Bíblia, valendo 30 pontos. Elas são um pouco mais difíceis, então você precisa prestar muita atenção, tá bom? Vamos lá. Quem era a mãe de Ismael, filho de Abraão? A primeira opção diz que era Sara. A segunda opção, Sete. A terceira opção, Agar, e a quarta opção, Marta. Tempo na tela.
E a resposta certa é Agar. Agar era serva de Sara, esposa de Abraão. Como Sara era estéril, ela ofereceu a Agar para se deitar com seu marido, para que ela lhe desse um filho. E desse relacionamento nasceu Ismael. E agora nós vamos para a segunda pergunta, valendo 30 pontos. Essa é fácil, hein? Vamos lá. O que a mulher de Samaria estava fazendo quando se encontrou com Jesus? A primeira opção diz que ela estava colhendo trigo. A segunda opção, tirando água do poço. A terceira opção, fazendo pães. E a quarta opção, pescando no mar. Tempo na tela. E a resposta certa é, tirando água do poço. Vamos ver o que está escrito em João capítulo 4. Assim chegou uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. E agora nós vamos para a última pergunta, ainda valendo 30 pontos. Quem foi o grande companheiro de batalhas de Josué? A primeira opção diz que foi Arão. A segunda opção, Moisés. A terceira opção, Jonatas. E a quarta opção, Calebe. Valendo! E a resposta certa é Calebe. Quando o povo de Israel chegou à fronteira da terra prometida, Moisés enviou 12 espiões para descobrir se a terra era boa ou ruim. E um dos 12 espiões era Calebe. Calebe foi companheiro de Josué, que liderou a conquista de Canaã. Ele acreditou no poder de Deus e por isso o Senhor o abençoou com uma vida longa e muitas conquistas no fim da sua vida. E aí, como você está indo? Agora nós vamos para as perguntas que valem 50 pontos. Essas perguntas são bem mais complicadas e vão exigir mais de você, tá bom? Vamos lá. O que Gideão usou contra o grande exército dos midianitas, amalequitas e seus aliados? A primeira opção diz que Gideão usou escudos, espadas e lanças. A segunda opção diz que ele usou trombetas, jarros e tochas. A terceira opção diz que ele usou arqueiros e carruagens. E a quarta opção diz que Gideão usou a Arca da Aliança. Valendo! E a resposta certa é trombetas, jarros e tochas. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre esse episódio. Quando Gideão ouviu o sonho e a sua interpretação, adorou a Deus. Voltou para o acampamento de Israel e gritou: Levantem-se! O Senhor entregou o acampamento midianita nas suas mãos. Dividiu os 300 homens em 3 companhias, pôs nas mãos de todos eles trombetas e jarros vazios, com tochas dentro. E ele lhes disse: Observem-me, façam o que eu fizer. Quando eu chegar à extremidade do acampamento, façam o que eu fizer. Essa era bem difícil, hein? E agora vamos para a segunda pergunta, valendo 50 pontos. Qual o nome da cidade fundada por Caim depois que ele saiu da presença de Deus? A primeira opção diz que essa cidade chamava Sodoma. A segunda opção, Gomorra. A terceira opção, Enoque. E a quarta opção, Canaã. Tempo na tela. E a resposta certa é Enoque. Em Gênesis capítulo 4 está escrito assim: Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Caim teve relações com a sua mulher e ela engravidou e deu à luz Enoque. Depois Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome do seu filho Enoque. E agora vamos para a última pergunta, ainda valendo 50 pontos. Preste bastante atenção.
Qual casal forjou uma falsa oferta à igreja e acabou castigado com a morte? A primeira opção diz que foram Priscila e Áquila. A segunda opção, Ananias e Safira. A terceira opção, Ana e Cláudio. E a quarta opção, Marta e José. Tempo na tela. E a resposta certa é Ananias e Safira. Vamos ler o que está escrito no livro de Atos, capítulo 5. Um homem chamado Ananias, juntamente com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. E agora chegamos ao momento final. Vamos para a pergunta bônus, que vale 100 pontos. Esta é a pergunta mais difícil de hoje, mas em compensação é a que vale mais pontos e por isso ela pode te ajudar a melhorar o seu resultado final. Vamos lá? Quem foram apelidados por Jesus de Boanerges, que significa filhos do trovão? A primeira opção diz que foram João e Pedro. A segunda opção, Tiago e Mateus. A terceira opção, Pedro e Mateus. E a quarta opção, João e Tiago. E a resposta certa é João e Tiago. Se você acertou, parabéns! Você foi muito bem. No Evangelho de Marcos, capítulo 3, nós lemos o seguinte: Estes são os 12 que ele escolheu: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. Todos os discípulos tinham muitas falhas de caráter quando Jesus os chamou para a sua obra. E o próprio João, que chegou a ter o contato mais íntimo com Jesus, não era um homem manso, humilde como o mestre. Ele e o seu irmão foram chamados filhos do trovão porque os dois eram cheios de desejo de vingança, espírito de crítica, orgulho e ambição. E aí, como você se saiu hoje? Você conseguiu acertar muitas perguntas? Então eu quero te dar os parabéns. Mas se você não conseguiu acertar tantas assim, não tem problema, porque o propósito desse jogo é justamente esse, te ajudar a conhecer mais da Palavra de Deus. Então, se você já fez a soma dos seus pontos, deixe aqui nos comentários, porque eu quero ver, tá bom? Que Deus abençoe e compartilhe esse vídeo com seus amigos, seus familiares e com todas as pessoas da sua igreja. Deus abençoe.